interessante e instigante. Então, sem Jesus, que é a palavra viva, a Bíblia ela não estimular a gente, não ia provocar na gente um efeito de curiosidade, um efeito assim, de interesse em buscar aprender cada vez mais a palavra de Deus, uma emoção, né? Cada trecho que a gente lê da palavra de Deus, quando a gente realmente busca com amor, busca com sinceridade, a gente sente uma emoção no coração da gente, a gente sente uma paz, verdade? Como, aliás, é vista por alguns, mas não, ela é a palavra de Deus plenamente revelada por Jesus Cristo. Ela é a revelação por excelência, a revelação do Pai todo. Nele, em Cristo, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. O Antigo Testamento prepara a vinda de Jesus Cristo e o Novo Testamento contém a boa nova trazida por ele, o legado da nova e eterna aliança. Eu vou ler um trechinho aqui no Catecismo da Igreja Católica que fala sobre a palavra de Deus também. Muitas vezes, de modo diversos, falou Deus outrora ao Pai pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isso de maneira luminosa, comentando: porque em dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar, pois o que antes falava por parte aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Ou seja, a palavra está unida a Cristo e Cristo unido à palavra. A Bíblia é, portanto, o principal livro do cristão. Ela é fonte de nossa fé. Então agora nós vamos ter aqui duas comparações para a gente entender o valor e o significado da palavra. Vai estar falando, tem uma comparação sobre o coco, depois uma comparação sobre o pergaminho. Todo mundo sabe o que é pergaminho? Ela é para nós como um coco de casca dura, esconde e protege uma água que mata a sede do romeiro cansado. Romeiros e peregrinos somos nós, e cansados também. Então vamos procurar o facão que quebre a casca deste coco. Achei interessante essa comparação, né? Aí a gente vai ver que lá no livro do profeta Ezequiel, retrata bem que a palavra de Deus é alimento para o nosso ser. Aí fala assim: Filho do homem falou, come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem falou-me, nutre o teu corpo e enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então comi e era como doce na boca, como mel. Então por isso que eu perguntei se vocês sabiam o que era pergaminho, que aqui comer o rolo é só uma ação simbólica, né? E aí a gente vai ver lá, se a gente for, depois quando vocês tiverem a oportunidade, vocês pegam lá em Ezequiel 3, vai estar falando lá no comecinho, eles fazem comparação sobre a visão do carro divino e sobre a visão do rolo. E aí, fala assim, é que como veremos, nem sempre a Bíblia teve esse formato encadernado que vemos hoje. Ela era escrita em pergaminhos, que era uma espécie de rolo. Então hoje nós temos a oportunidade de ver a Bíblia assim, né, bonitinha, encadernada, né, um livro. Tem muitas outras até mais bonitas, mais desenhadas, né? Nem sempre às vezes todos compramos a Bíblia valorizando o que contém dentro dela, o escrito dela. Às vezes a gente
antigamente não era assim, era o pergaminho. O que era o pergaminho? Era aquele rolo comprido, né? E aí, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Temos que nos alimentar, nos saciar dela. Então, aqui esse exemplo simbólico de comer o pergaminho é como se fosse a palavra de Deus, né? Como se fosse não, na verdade, era a palavra de Deus naquele tempo. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. A gente deve se alimentar dela, se saciar dela. Deu para entender a comparação? Sim. Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento. O que é a Bíblia? A Bíblia possui diversas nomenclaturas, ou seja, vários nomes. Quais os nomes mais que vocês já viram falar da Bíblia? A Bíblia é o que mais? A Bíblia? É. Aqui nós estamos falando, demos os nomes aqui na introdução, como tema aqui No livro. na perseverança, né? Na apostila de Sagrada Escritura. O que mais? Palavra de Deus. Palavra de Deus, o que mais? O livro. O livro. O que mais? O que mais? Só o Neim está falando. Vamos ver o Inspiração. O que mais? Um livro de Eli. Livro de Eli. O que mais? Tem mais nome. Vou ajudar vocês, ó. Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada, Escrituras, Palavra de Deus e muito mais que a gente ouve falar, né? São expressões que se referem à mesma coisa. Então, todas essas palavras que a gente usa, tudo se refere à mesma coisa, que é a Bíblia, que é um conjunto de 73 livros escritos sob a inspiração do Espírito Santo. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro. O diminutivo do termo é bíblio, livrinho, que no plural faz Bíblia, livrinhos. O diminutivo perdeu sua força própria com o passar do tempo, de modo que Bíblia ficou sendo simplesmente o mesmo que livros ou conjunto de livros. A Bíblia é, pois, etimologicamente falando, então a Bíblia, de acordo com a origem das palavras, né, que foi colocado, uma coleção de livros. Quem usou pela primeira vez a palavra Bíblia para se referir às Sagradas Escrituras, vocês sabem quem foi? O senhor Natalino vai falar quem está com a apostila. Eu já vi, mas não lembro não agora. São João Crisóstomo, no século IV depois de Cristo. Porém, é muito mais do que isso. A Bíblia é a palavra de Deus, é o verbo que existia desde o princípio e que estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. É o próprio Jesus Cristo, palavra. É Deus que se revela aos homens. Mais do que falar de Deus, é o próprio Deus quem fala através das Escrituras. É também a palavra do homem falando com Deus, consigo mesmo e com os demais homens. Na Bíblia, o homem se expressa com toda a sua generosidade e sua limitação, com toda a sua grandeza e miséria. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. E ali a gente encontra tudo, não encontra? Se a gente tem um certo conhecimento, se a gente acredita, como a gente falou lá no início, se a gente busca cada vez mais aprender, a gente vai encontrar tudo ali. A generosidade, a gente vai ver em muitos textos ali a generosidade de Deus com o povo, né? Quanto o povo sofrido, quanto o povo rebelde, né? Muitos não queriam aceitar os gestos de Deus para com eles, né? Então, Deus sempre foi generoso. A limitação, a palavra de Deus também impõe limites para nós, né? Se nós temos conhecimento dela, nós vamos procurar viver aquilo que está limitado nela, né? A própria palavra de Deus fala, nem tudo que é permitido é honesto. Então não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Eu vou buscar na palavra de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. Ela também é a grandeza de Deus para a nossa alma, para nos saciar, para nos fortalecer, para nos ensinar. Então tudo devemos buscar na palavra de Deus. E ela também é a miséria. Eu vejo assim, a miséria de nós servos, nós filhos de Deus,
Nós somos pequenos, miseráveis perante Deus. Mas Deus olha para a nossa miséria com misericórdia, com amor, com carinho. E é na palavra dele que nós também vamos buscar respostas. Muitas vezes para a nossa miséria, para o nosso coração triste, nosso coração às vezes magoado, às vezes com raiva, com ódio. É ali que nós vamos buscar, na nossa miséria. A Bíblia leva a uma verdadeira relação entre Deus e o homem. Ela foi escrita para mim e para você. Olha que bonita, a palavra de Deus foi escrita para mim e para cada um de nós. É a carta do Pai apaixonado por seus filhos amados. Olha que lindo também. É a carta do Pai apaixonado por seus filhos amados. Vamos repetir? É a carta do Pai apaixonado por seus filhos amados. Agora nós vamos ver o nascimento, a escrita e a organização da Bíblia. Essa parte ela é mais complicadinha, assim, porque tem palavras mais difíceis e assim, tem que ser lido mesmo para a gente entender, tá bom? A Bíblia, ela não quer. A Bíblia ela é como se fosse uma palavra que quer dizer é uma biblioteca, uma biblioteca com uma coleção de livros para nós poder ler, né? É como se fosse uma palavra bibliosa, coisa assim, para que a gente possa encontrar nela, né, livros para a gente ler que faz bem para a gente, né? Eu falei lá no comecinho, Biblios. É. Isso mesmo. Parabéns. Pode falar. O nascimento da Bíblia radica-se em fatos concretos, em acontecimentos salvíficos, na ação concreta de Deus no mundo em favor dos homens por Ele amados. Antes de serem escritos, os ensinamentos de vida contidos nas Escrituras eram já uma realidade vivida e experimentada pelo homem. A Bíblia é rica da experiência do povo de Israel com seu Deus. Por detrás de cada escrito bíblico encontra-se a ação salvífica de Deus que se entregou na história da humanidade para convertê-la em história da salvação. A encarnação do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o mais importante de todos os acontecimentos da salvação, foi preparada, anunciada e figurada de muitas formas no Antigo Testamento. Então, quando o anjo Gabriel aparece na Maria, né, e anuncia que ela vai ser a mãe do Salvador, e aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou no ventre de Maria. Então, essa história da salvação do mundo, que foi o início de tudo, a gente encontra em vários livros da Bíblia, porém cada um narra de uma forma diferente. Então, sempre tem aquele que a gente se identifica melhor. Eu gosto mais de Mateus, por exemplo, que fala disso, né, do Verbo encarnado. Então, é com esse que eu me identifico mais e entendo melhor. Então, esse verbo que eu estou falando seria isso. Depois do acontecimento salvífico em si, acontecia a tradição oral, que é a transmissão verbal através de poemas, cantos ou pregações sobre aquele acontecimento. Então, continua depois na Bíblia. A gente vai ver os poemas, os cantos, as pregações, os salmos, tudo vai falando, porém de formas diferentes. Cada qual como o havia experimentado ou ouvido dos antepassados. De manhã e à noite, em casa ou em viagem, em todos os momentos importantes da família e da nação, conforme a ordem do Senhor, que vai estar lá em Deuteronômio 6, 4 e 7. Recordava-se e vivia-se que o Senhor havia feito em favor do seu povo. Continuamente repetiam o que haviam aprendido. Então, se nós vamos pegar lá o Salmo 104, a gente vai ver os benefícios de Deus ao seu povo. O Salmo 104, todinho ele está falando sobre agradecimento. Quanta coisa aquele povo já tinha para agradecer a Deus, que foi baseado lá no Antigo Testamento, desde o início. À medida que as circunstâncias sociais, políticas e culturais o permitiram, começaram-se a escrever, consignar por escrito a rica e variada experiência do povo de Deus, conforme a inspiração do Espírito Santo. Então aqui a gente vê, gente, que a Bíblia ela não foi escrita de qualquer jeito.
Tudo foi inspiração do Espírito Santo. E com certeza as pessoas que foram escolhidas também foram escolhidas pelo Espírito Santo. Graças a homens inspirados pelo Espírito Santo, o núcleo essencial da tradição oral foi sendo escrito e compilado. O que é compilado? Notei aqui. É algo que foi reunido, agrupado a partir de várias fontes. Só que ele foi coletado num só lugar, foi juntado num só lugar. Mas eles foram, foi algo assim que foram buscando e trazendo para o mesmo ideal, para poder colocar na Bíblia, para poder ir montando, né, o livro que é a Bíblia. Encontramos unidos intimamente os fatos sucedidos e a transmissão oral e por detrás dela o acontecimento histórico, salvífico, o plano de amor de Deus. Temos nela o divino e o humano. O que é o divino e o humano? O divino é Deus, né? O Deus foi o autor da Bíblia. O Espírito Santo inspirou, mas Deus foi o autor da Bíblia. E o humano é que ele precisou de homens, ele inspirou homens para que ela pudesse ser escrita. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, denominados agiógrafos. Agiógrafos eram autores que eles estudavam somente sobre escritos sobre a vida de santos. Então eles eram inspirados por Deus, eles buscavam as coisas realmente de Deus, não buscavam coisas do mundo, coisas somente de Deus inspiradas pelo Espírito Santo. Portanto, tem a embalagem humana e os costumes da pessoa que escreveu no contexto de sua história, mas ela é toda a palavra de Deus, pois Deus é seu autor. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. A inspiração bíblica reflete, portanto, a iluminação da mente do escritor sagrado humano para que possa, com os dados de sua cultura religiosa e profana, escrever uma mensagem fidelíssima. É uma mensagem extremamente fiel, é uma mensagem muito leal, uma constante, né? Ao pensamento de Deus que recebera por inspiração sobrenatural. Pode-se falar assim em páginas humanas e divinas. Então, lá de novo que fala, né? Divino Deus e humano o homem. No sentido de que o escritor sagrado teve uma participação fundamental. Importante é frisar que a inspiração bíblica não é a revelação de verdades que o autor humano não conhecia, mas antes de tudo, algo vivido e experimentado, algo contextualizado e ratificado pelo Espírito Santo. Então é Deus se revelando ao homem. Então, como ela não foi escrita de qualquer jeito, eles foram colocando tudo aquilo que era melhor para ser entendido. Tudo que foi colocado ali foi da melhor forma para que nós pudéssemos entender. Tudo foi válido, tudo foi comprovado. Quem é escritor, por exemplo? Eu sou escritor, eu quero escrever um livro sobre a vida do seu Roberto. Eu vou simplesmente catar e começar a escrever? Não, eu vou procurar ficar mais próximo do seu Roberto, vou procurar saber mais da vida dele, vou fazer perguntas para ele, vou buscar fontes, vou buscar lugares que ele gosta de frequentar, vou conversar com pessoas da família, pessoas que estão ao redor, para me saber, para me escrever a biografia da vida dele. Porque senão eu vou escrever bobeira, não vou? Então assim também foi escrita a palavra de Deus. Eles buscaram os lugares, buscaram pessoas, buscaram contexto, tudo muito bem preparado, muito bem elaborado, para colocar ali, para saber que tudo que está ali é verdadeiro. Tudo que está na palavra de Deus é muito verdadeiro, é muito honesto, é muito fiel. Não foi uma única pessoa que escreveu a Bíblia. Isso aqui também agora é muito importante. A gente vai ver o olhar, né, do amor de Deus, a perfeição de Deus em tudo, em todo momento. Foram homens e mulheres, jovens e velhos, pais e mães de família, agricultores, pescadores e operários de várias profissões. Gente que sabia ler e escrever e gente que só sabia contar as histórias vividas e testemunhadas dos portentos de Deus. Portentos é algo maravilhoso, é algo extraordinário, um sinal muito importante. Então,
aquilo que eu falei, eles buscavam buscar na presença de Deus, em tudo aquilo que foi vivido, em tudo aquilo que Deus foi revelando para eles, de ser verdadeiro, de ser um algo maravilhoso, de ser um algo muito importante. Por isso que fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a gente tem que ter muito respeito com a palavra de Deus. A gente não pode deixar em qualquer lugar, não. A gente tem que ter respeito com a palavra de Deus, porque ela é viva. Gente viajada e gente que nunca saiu de casa. Sacerdotes e profetas, reis e pastores, apóstolos e evangelistas. Então todos esses contribuíram, cada um do seu jeito. Gente de toda a classe, mas todos unidos na mesma fé e amor. Eram pessoas que faziam parte de uma comunidade, de um povo em formação, onde a fé em Deus e a prática da justiça era ou deviam ser o eixo da vida. Então, a palavra de Deus também é um eixo para a nossa vida. Às vezes a pessoa até questiona, né? Mas por que você age dessa maneira? Por que você pensa assim? Porque está na palavra de Deus. É ali que eu acredito, é ali que eu tenho fé. A Bíblia começou a ser escrita de forma sistemática no tempo de Moisés. Então ela começou a ser escrita de acordo com o tempo lá que Moisés vivia, né? No tempo que ele viveu, que ele vivenciou com o seu povo. Se bem que já existiam escritos esporádicos anteriores a esse patriarca. Então, já tinham outras coisas organizadas, mas eles foram buscar primeiro lá na fonte do tempo de Moisés, que viveu por volta do ano de 1250 a.C., século 8 a.C. E a última parte, no final da vida do apóstolo São João, por volta do ano 100 depois de Cristo. Então começou lá no tempo de Moisés e terminou no tempo do apóstolo São João. A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente, vocês têm ideia de quanto tempo levou para ser escrita a Bíblia? Eu não sabia disso, aprendi aqui hoje. Alguém tem ideia? Quantos anos foi? Em média, quantos anos? Vocês não vão acreditar. 1350 anos. Isso aproximadamente. Aí eu fui pesquisar outras coisas e eu vi que está assim, de 1500 a 1600 anos. Foi as histórias dos profetas, dos antigos, então foi que eles foram buscando, foram juntando, né? Para fazer uma correção. Exatamente. Moisés foi o primeiro codificador sistemático das tradições orais e escritas de Israel. Então Moisés foi aquele que ele teve, né, nos intervalos de tudo que já existia. Moisés sempre tinha alguma coisa para passar, sempre tinha alguma coisa importante para falar. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso na sua família. E sempre tem alguém mais idoso que senta e gosta de contar história, né? E é gostoso, né? A gente saber histórias dos antepassados da gente. Eu, pelo menos, sempre gostei. A minha mãe, eu lembro que eu ficava conversando com a minha avó, ficava conversando com o comadre, e eu gostava de ficar escutando a conversa, não porque eu estava escutando a gente para falar as coisas como era antigamente. Então aqui acontecia isso também. A minha mãe até hoje faz isso. Então eu acho que já é deles mesmo isso, né? E é gostoso, né, ouvir. Nossa, ela conta cada história que a gente viaja. Então, a gente se sente lá naquela época, né? E assim que nem com as minhas avós, eu ainda convivi mais, né? Com meus avós do lado paterno eu nem conhecia, o lado materno a gente conviveu muito pouco também. Mas eu convivi bastante com os avós do André. E, nossa, como eles tinham histórias para contar. Como eu gostava, né, André? Eu ia lá, perdia tempo com eles lá, ouvindo as histórias. Então Moisés foi o primeiro. Com o passar dos séculos e continuidade dessa sistematização, passo a passo, foi se formando a Biblioteca Sagrada, foi o que o André falou, né? De Israel, culminando com o surgimento dos livros cristãos. Então foi atingindo o ponto mais alto, o ponto mais intenso, mais culminante, o ponto chave de ouro ali mesmo. Eles foram juntando e foi crescendo, né? Foi crescendo. Os quais se apresentavam como continuação dos livros sagrados, mas que o judaísmo tentou impedir. Então, está vendo? O trabalho que eles tiveram, buscando, aí de repente chegou o judaísmo que queria impedir tudo aquilo que eles estavam fazendo.
Mas eles não desanimaram aí não. A cultura onde a Bíblia foi gerada precisa ser levada em consideração. Trata-se de um povo de linguagem vigorosa. Então, aquele povo que estava buscando ali, né, criar a palavra de Deus, passar tudo ali, eles eram um povo forte, eram um povo vigoroso, eles não desistiam por qualquer coisa não. E aí fala, né, do judaísmo que queria impedir eles, mas eles não, eles eram cheios de energia, eles eram saudáveis e vamos, e foram ultrapassando as barreiras que foram surgindo. Assim deve ser na nossa vida também. Quando a gente pega a palavra de Deus, às vezes a gente está triste, desanimado, né? E fala assim, vamos ver o que Deus vai falar para mim. Aí de repente a gente abre ali, sai uma palavra, às vezes a gente não entende. Mas por quê? Porque faltou muitas vezes a gente buscar uma oração antes da gente ler a palavra de Deus. Porque ela é viva, ela é eficaz, eu não posso pegar ela e ler de qualquer jeito. Tem que primeiro fazer uma oração, uma interiorização, né, particular de cada um. Aí depois sim eu vou buscar, né? Às vezes a pessoa fala assim, vou ver o que Deus tem para falar para mim. Aí às vezes estou com uma raiva de uma pessoa, aí eu abro lá e falo assim, tem que perdoar meu irmão, buscar viver bem. Não é isso que Deus quer falar para mim não. Fecha a Bíblia. Aí vai lá, abro de novo. Aí eu abro e falo assim, olho por olho, dentro por olho. Aí é isso mesmo, é isso que eu queria. Está vendo? A gente interpreta aquilo que a gente quer ouvir e não o que Deus quer falar para a gente muitas vezes. Não é verdade? Vamos fazer a leitura do disco, você pode entender uma vez. Sim, com certeza. E tudo, uma é resposta da outra, né? Eu mandei uma mensaginha hoje de bom dia, mais ou menos como se fosse isso, quase igual isso que você falou, não me lembro direito o que eu escrevi. A mensaginha. Que Deus fala, que a gente quer ouvir o que Deus quer falar. Quer falar, que a gente quer que Ele fale. Cultura primeiro é perdoar, uma coisa assim, alguém que a gente magoou. Não me lembro mais. Então ela gosta de expressar-se por contrastes extremos. Então aquele povo, eles não ficavam satisfeitos com pouca coisa, eles queriam grandes coisas, né? Então vamos buscar mais. Eles usam uma linguagem emocional detalhada, não a fria objetividade dos relatórios científicos. Se a gente for ver, né, os cientistas, quantas coisas eles falam ao contrário do que Deus nos ensina, ao contrário do que a Bíblia está falando para nós, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ou eu acredito na palavra de Deus, ou eu acredito na palavra do mundo, na palavra dos homens, né? Faz-se necessário lembrar que ela não foi escrita no mesmo lugar, mas em muitos lugares diferentes. A maior parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi escrito na Palestina, a terra onde o povo vivia, por onde Jesus passou e onde nasceu a igreja. Porém, algumas partes do Antigo Testamento foram escritas na Babilônia, onde o povo viveu no cativeiro no século VI a.C. Outras partes foram escritas no Egito, para onde muita gente tinha emigrado depois do cativeiro. Então a Bíblia não foi escrita tudo de uma vez só, tudo num lugar só. Por isso a demora desse tempo de escrita. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Vocês sabem quantas línguas que a Bíblia foi escrita? Na época? Isso eu já sabia que eu aprendi no meu tempo de catequese, né? Vocês sabem. Quantas línguas? Souber quantas já tá bom, aí nem vou perguntar quais. Tinha hebraico, aramaico, tinha uns. Tinha outro país lá do. Não lembro outro país agora. É o caminho. Latim. 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Então eu queria lembrar da Grécia. Depois vai passar por latim, nós vamos chegar lá. Eu queria lembrar da Grécia, mas não lembrava. A sua saída do. O que? Hebraico? Aramaico e grego. Aramaico. A gente vai falar mais no hebraico e no grego, né? O aramaico é mais difícil, né? A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, pois era a língua que se falava na Palestina antes do cativeiro. Apenas os livros de sabedoria, segundo Macabeus e trechos de Daniel e Esther foram escritos em grego. E
e uma parte pequena foi escrita em aramaico, por isso que quase não se fala dele. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, pois era a nova língua do comércio que invadiu o mundo naquela época, menos o Evangelho de Mateus, que foi escrito em hebraico. Então, era escrito porque era a língua daquela época. O Novo Testamento tem partes que foram escritas na Síria, na Ásia Menor, na Grécia e na Itália, onde havia muitas comunidades fundadas ou visitadas pelo apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, né? Os costumes, a cultura, a religião, a situação econômica, social e política de todos estes povos deixaram marcas na Bíblia e tiveram a sua influência na maneira de a Bíblia apresentar a mensagem de Deus aos homens. Então, aquilo que eu falei lá no início. É a carta que Deus deixou para nós. Nem isso a gente tem hoje mais, né? Antigamente, acho que todo mundo que passou por essa fase, de escrever carta, de receber carta de parentes, de amigos, como era gostoso, né? Hoje em dia, com as redes sociais, não tem mais nada disso, né? Mas Deus deixou a carta dele para nós, ela continua aqui em nossas mãos, né? E temos que dar graças a Deus de nós podermos ter a Bíblia na nossa mão, porque tempos virão que a gente não vai ter mais não. Então a gente tem que aproveitar agora, que a gente tem a oportunidade de ler, de ouvir, de guardar na mente e no coração, porque depois as pessoas vão procurar, não vai ter mais. A Bíblia, como a temos hoje, é graças a várias traduções, como a hebraica, que é conhecida como massorética, ou da escola de Massorá. Tradição 70, Septuaginta, Vulgata, que é o São Jerônimo, no século IV. A Vulgata é que a gente mais vê falar, né? Que é a Vetus Latina, oriunda do texto grego de tradução dos 70, no século II. Cabe-nos salientar ainda a grande contribuição dada pelo Concílio Ecumênico II, que quis cada povo celebrando em sua língua pátria a palavra de Deus. Então, olha quanta coisa foi passando, para chegar onde chegou hoje na nossa mão. Embora a Bíblia ela tenha palavras difíceis, né? A gente sempre está com o dicionário do lado. Hoje não precisa mais de dicionário, a gente procura no Google, né? Mas por quê? Mas ela fala a palavra da nossa pátria. Nós temos essa, como que eu posso dizer? Me ajuda aí com a palavra. Não seria oportunidade. Vou lembrar aqui uma palavra. Nós temos essa sabedoria, esse poder de ter a Bíblia na mão, ler e aprender na nossa linguagem, no nosso dicionário. Né? Imagina se a gente pegasse isso aqui em grego, aramaico, né? A gente não ia saber nada, nem latim, né? Ou teria facilidade de estar no português, na nossa linguagem, né? Na nossa região, vamos ver. Sim, de acordo com a nossa região. Tradução. Da nossa tradução. Isso, ela foi traduzida, exatamente. Ela foi traduzida na nossa língua. Né? Quem será que traduziu a nossa língua? Vai falar aqui, nós vamos chegar nessa parte aí. Uma curiosidade. Mas é legal isso, né? Aqui é importante esclarecer um fato histórico que gera consequência até os dias de hoje. Por volta do ano 100 depois de Cristo, rabinos judeus se reuniram em Jania, hoje, e eu não sei como é que pronuncia essa palavra, gente. Iavene, não sei se é assim. Em fevereiro. Mas Primeiro vamos de ficar janeiro. com Jania, que é melhor. Então, isso aí é janeiro, outro é fevereiro. Na costa sudoeste de Israel, numa espécie de concílio, mas não católico, para decidir os rumos do judaísmo após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Daí o termo Rabinos de Jania, ou Concílio de Jania, ou ainda Sínodo de Jania. Ali estabeleceram exigências características do texto sagrado para a sua aceitação pelo judaísmo. Não ter sido escrito fora da terra de Israel. Somente seriam considerados textos escritos na língua hebraica e não posteriores ao profeta Esdras, período em que começou o exílio. Evidentemente, não aceitariam quaisquer dos livros cristãos.
Então aqui foi outro entendimento que eles tiveram. O judaísmo se reuniu lá no concílio deles e eles queriam que a Bíblia fosse formada do jeito deles, conforme as leis deles. Então bateram o pé também e não deixaram quieto, correram atrás mais uma vez. E eles não eram assim um povo católico, né? E aí eles não aceitavam que fosse um livro cristão, que tivesse só livros cristãos. Considerando que a cidade de Alexandria, no Egito, já contava com uma considerável colônia judaica, vivendo em terra estrangeira e falando língua estrangeira, os judeus ali radicados não adotaram os critérios nacionalistas dos rabinos de Jania, considerando, portanto, livros inspirados em grego. Paralelamente a tal fato, entre os séculos 3 e 1 a.C., rabinos desta colônia judaica, erradicada em Alexandria, traduziram vários livros sagrados, posteriores a Esdras, do hebraico para o grego, língua corrente em todo o Mediterrâneo daquela época, dando origem à chamada Septuaginta, ou versão dos 70, pois 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, trabalharam nela. Então, tá vendo? Aí juntou 6 lá da versão 70 e juntaram os rabinos que eram da tribo de Israel, que eram os 12, né? Aquelas 12 tribos. Então juntou um outro povo ali para debater com eles e mostrar que eles estavam errados. A Septuaginta, versão dos 70, foi utilizada como base para diversas traduções da Bíblia e inclui alguns livros não encontrados na Bíblia hebraica, dentre eles Tobias, Judite, 1 e 2 de Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque, além de alguns trechos dos livros de Daniel e de Esther. Esses livros são denominados deuterocanônicos, isto é, catalogados em segunda instância, posteriormente ao contrário dos veterocanônicos, ou seja, catalogados desde sempre em primeiro lugar. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, Martinho Lutero, em contestação à Igreja Católica, adotou o canon, catálogo da Palestina, isto é, aquele que somente considerava inspirados os livros escritos em hebraico. Por isso, a Bíblia protestante possui 66 livros e não os 73 contidos no canon bíblico católico. Então, você já ouviu falar? A Bíblia protestante tem 7 livros a menos que o nosso. Então, é por conta disso aqui, porque ele ficou com o primeiro catálogo lá, não quis o segundo, que incluía esses outros livros. Além da tradução grega, houve traduções latinas da Bíblia, por causa da necessidade dos cristãos que falavam o latim e não mais o grego. A mais importante delas, porém, é a Vulgata, nome dado desde o século VIII à versão latina, feita por São Jerônimo. Então, por isso que fala que o dia de São Jerônimo é o dia da Bíblia, porque foi ele que traduziu a Bíblia do grego para o latim. Isso foi lá no ano de 347 a 420. Então, ele levou todo esse tempo também para traduzir. O que é a Vulgata? Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. Então, mês de setembro, o padre falou bastante da Bíblia. Vocês viram que ele falou muito essa palavra? Vulgata? Então, que foi essa tradução do grego para o latim. Então, a Vulgata, ela vem do latim versio vulgata, que significa a versão comumente usada. Então, é a versão que a gente usa hoje. Outra observação importante é a de que todas as edições da Bíblia trazem os mesmos 150 salmos. Então, o salmo não muda em nenhuma Bíblia. Todas as eras, até mesmo protestante, é igual. Tem lá os 150 salmos. Só que tem uma coisa interessante, ó. Sua numeração, porém, varia. Existe a do texto hebraico e a da versão dos 70. E também a da Vulgata de São Jerônimo. Então, tem as 3 versões. A Vulgata, que é a de São Jerônimo, a 70 e a do hebraico. Aconteceu o seguinte, a versão dos 70 juntou em um só o Salmo 9 e 10,
bem como os salmos 114 e 115. Mas dividiu os dois salmos. Ele dividiu o salmo 116 e 147 do texto hebraico. Assim a diferença de um número entre uma edição e outra. Então vocês já viram também, às vezes, a gente pega e fala assim, eu gosto muito do salmo lá, o Senhor é meu pastor, Salmo 22. Mas tem Bíblia que é o Salmo 23. Então é por conta disso aqui. Porque dois foi juntado, né? Aqui o 9 e o 10 juntou, ficou um só. Depois o 114 e o 115 também ficou um só. Então já diminuiu dois. E aí depois o 116 e o 147 foi dividido em dois. Então por isso que tem essa diferença. Também eu não sabia disso, acho que aprendi também. Assim, sempre tem essa diferença de um número entre uma edição e outra. O que é edição? Nessa aqui, a minha Bíblia é da edição Ave Maria. Do seu Natalino tem outra edição, né, Natalino? Parece que é a pastoral. A pastoral? Então, tem a Jerusalém, tem. Qual outras edições tem aí? TED, a qual outra? TED, né? É a Maria. Então, a Ave Maria. Paulinas. Tem a Bíblia Aparecida. A pastoral. Tem a Bíblia Sagrada também, tem um que é bem grandona, eu lembro que meu pai tinha em casa, bem grandona, assim, escrito Bíblia Sagrada. Aquela cheia de... Então, na verdade, a Bíblia Sagrada todas são. Então, Só que daí tem edição, que nem essa grande aí, eu tenho uma grande também. A minha também é da Ave Maria, não sei, pode ter outras edições também. Deve ter, com certeza. Já estava É que a gente falou lá no comecinho, que a gente já chegou ainda, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem vários significados. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o tema que é o que a gente Vários estudando, nomes, né? vários nomes, O conteúdo é a Bíblia Sagrada. Isso, só que o que a gente mais usa é Sagrada Escritura, entendeu? Então são vários nomes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que não entendeu, que tem alguma dúvida? Se eu souber responder, se eu não souber, eu vou buscar, pesquisar para a gente responder. Que eu ouvi uma vez falar de que salmo, por exemplo, diversificação de um para o outro também, vem de interpretação também de hebraico para aramaico. Por isso que algumas Bíblias, alguns até das igrejas dos irmãos separados, são mais simplórias, que vem do aramaico. E o aramaico é a linguagem mais pobre, mais simples do que o hebraico. Então, isso que falou aqui no finalzinho, que é a da 70, do aramaico, e da de São Jerônimo, que é a Vulgata. A Bíblia da Terra foi escrita por católicos e protestantes de da Terra. É de estudo, né? É de estudo. É uma coisa que não tem na Terra. Mas é muito bom. É muito bom mesmo para estudo, né? Aquela que você comprou é pastoral? Estou tentando lembrar que não lembro. Você comprou que é próprio para estudo também, né? Mais alguma coisa? Comprei para soldado, fiquei bem, está lá guardado. Quem nasceu primeiro não foi a Bíblia, né? Quem nasceu primeiro foi a comunidade, né? Acho que ela foi escrita. As comunidades se formaram para fazer. A Bíblia veio primeiro. Já viveu, né? Foi escrita, foi inspirada, acho que é a Constituição, né? Mas veio na sua comunidade. Se a gente for falar da Bíblia, a gente tem muito mais para falar. Só que como a gente tem que seguir a apostila, é o que está aqui, né? Mas tem muito mais para a gente falar, né? Temos tempo ainda? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma perguntinha. Fácil. Quando Jesus nasceu, já existia os 4 evangelistas? As passadas dos 4 evangelistas? Não. Não existia. Eu não sei. Se eu estiver falando uma vez, vocês me corrigem. Mas eu aprendi assim, que Não quando existia, Jesus porque nasceu, já tinha o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, que ele Depois, usou, tanto que é o que narra na que história quando do ele verso. usou, 60, 80 anos depois. que quando ele usou as pregações dele no templo, ele usou todo o Antigo Testamento. Sim. Né? Porque quando ele morreu com 33 anos, né? Depois que veio os 12 anos. Depois muitos outros. Por aí a gente vê o tempo que demorou. Depois veio o Novo, né? O Novo Testamento. Sim. E tem pessoas que falam, né, que a gente tem que esquecer o Antigo Testamento e viver o Novo Testamento. Mas quanto
Testamento. Né? Por isso que a gente vê que no Antigo Testamento, a gente vê que Deus não era um Deus bondoso, não era um Deus... Você só via um Deus de guerra, um Deus que dava, vai e mata, que eu te dou o poder para vencer essa guerra, né? A gente não vê aquele Deus bondoso, Deus caridoso. Então, por Depois isso que da aquela morte parte de que fala da Jesus, miséria do- depois da morte de Exato. Jesus, que a gente vê que é um Deus bondoso, um Deus caridoso, um Deus que, né? E naquele tempo, o povo tinha muito mais assim, não é castigo, mas assim, tinha muito mais. Acontecia as coisas para eles acreditarem mesmo, né? Tanto do lado ruim como do lado bom. Né? Deus mostrava para eles verem mesmo o valor da Isso não bondade. perdoa, de Deus, agora da miséria nesse de Deus. tempo está precisando de um Deus assim de novo. Né? Está precisando de um Deus assim de novo para ver se o povo acorda. É por Eles isso falam assim, que negócio assim de matar as pessoas, assim, já é desde esse tempo, no momento que a gente fala, nossa, é gente de Mas é por isso mil, que às vezes algumas pessoas mas não é ainda nesse usam tempo, o termo no Velho Testamento já tinha essas Deus coisas. castiga. A traição, né? Sei lá, outra coisa, né? Lá no Antigo Testamento. Eu vi alguns relatos, né? Mas aí assim, a gente tem que servir de exemplo, não vivenciar isso no dia de hoje, né? E hoje está tudo ao contrário, né? Na verdade, ele fazer um novo, né? Estava precisando existir o Deus de novo, um pouco do Quando Deus. Deus entregou o seu filho para a salvação de todos nós, ele fez um renovo, né? Ele queria tudo novo. Então, Na verdade, a gente encontra pessoas de toda espécie, né? Às vezes, na firma mesmo, a gente vê pessoas que às vezes não querem Jesus, mas também querem defamar a igreja, a outras religiões. quem encontrar uma oportunidade, né? Como é difícil, viu? Às vezes a pessoa não quer, mas também não quer que a pessoa também tenha uma mudança de vida. Atrapalha até a gente evangelizar. Entendeu? E a gente fica, eu mesmo fico até assim, poxa, como pode? Vocês já tiveram oportunidade de conversar com pessoas paganas que não acreditam em Deus? Eu já tive. Nossa Senhora. Como é triste, né? Um Eu professor fico meu. muito triste. Eu já admiro muito um professor que não acredita nada, que é ateu, dá aula de religião. Mas, É ateu da aula de religião? dá aula de religião. Só para cumprir Eu lembro quando eu estudava história, que uma o rotina. professor de história falava, né, que o homem foi originado no mar. E daí falava aquelas coisas da história e eu debatia com o professor. E o meu professor, ele tinha sido seminarista. Ele chegou quase para, aí saiu, nem foi na aula. E ele falava e debatia com ele, falava e debatia. Então um dia ele falou assim para mim, Fábio, se você quer tirar nota, passar de ano, você cala sua boca e faça o que você falou. E eu falei para ele assim, eu vou fazer porque eu quero passar de ano, eu quero tirar minha nota, mas se o senhor está errado, o senhor está errado. Ele falou, não, mas eu também sei que está errado, mas é o que está aqui, é o que eu tenho que ensinar. Daí eu falei para ele, ainda bem que nós somos desse tempo, né? Os pré-históricos. Gente, então terminando, eu ia dar como tarefa, mas como nós temos tempo, Acabou? eu vou dar como uma dinâmica. Acabou? Vocês topam? Aqui acabou. Tava bom? Não cansou? Muito bom, tão bom. Que bom, então. Não, mas quando os alunos começam a Eu achei conversar. que muito cansativo. Tem um colega meu que conhece, não esqueci o nome dele. Eu falou de Ezequiel aí, assim, comer a Bíblia, a Bíblia é doce com mel, né? Mas é amargo também. Aí eu lembro que ele pegaria a folha da Bíblia e comia. Lembra? Apocalipse foi inteiro de passagem. Tirando com a folha e comia. Não sei. É a história lá, né? Se o teu olho pega, eu não pego força. Não é? Aí a pessoa leva o pela letra, né? Eu ajudo sim, mas é mais o meu, agora nem sei se Viu, Fábio? Uma vez fizemos um cursinho de 2 dias com os teus curso, chegaram no bicho. Me falaram dele. Como é que é? O que o senhor falou? E ele falava sobre isso aí Você quer aprender? do aluno macaco. E aí eu chamo. Bora. Devorar o livro. Por isso que eu também, você foi junto comigo. Pode ser. Ele tem